nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com um novo mandamento do amor. Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa ao Pai se entregou. Na ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus o seu louvor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Comer e beber. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixou partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos reunidos na Quinta-feira Santa. Para nós hoje é um dia muito especial, dia em que nós nos reunimos como comunidade para viver o nosso Tríduo Pascal, o mistério central da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro dia do nosso Tríduo Pascal, a Igreja nos convida para vivenciarmos 3 momentos. O primeiro momento, quando Jesus institui o mandamento do amor. O segundo momento, quando nós olhamos para a figura do sacerdócio católico. E no terceiro momento, quando nós olhamos para a instituição da Eucaristia. E que graça que nós temos de viver com profundidade esse mistério da graça de Deus na nossa vida e na nossa história. Estamos vivendo um tempo de privação. O ano passado, por conta do Covid-19, ficamos impossibilitados de estar celebrando presencialmente a Semana Santa. Esse ano,
nós também estamos com restrição por conta do Covid-19. Mas o importante é revigorarmos dentro da nossa vida a dimensão da graça de Deus, através dos canais que nós temos de comunicação, através da graça de Deus que vai se abrindo e chegando aonde nós nos encontramos. Se nós estamos impossibilitados de estar na igreja, a igreja não está impossibilitada de entrar na nossa casa. Por isso nós motivamos vocês também a estarem sintonizando com os canais católicos, também com as novas mídias que nós possuímos, aonde a sua paróquia também estará fazendo as transmissões, e assim nós vamos vivendo com profundidade essa graça de Deus dentro da nossa vida e dentro da nossa história. E esse Jesus nos convida hoje, de maneira muito particular, para meditar sobre o mandamento do amor. Quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos, dando para nós uma lição de humildade, mostrando para nós que as palavras do Cristo estão concretizadas nas suas ações. E convida também nós a refletirmos dentro da nossa vida quantas realidades que nós trazemos dentro do nosso coração, quantas machucaduras, quantas dores, quanto sofrimento, e nós também somos convidados para ter essa atitude do Cristo, de nos abaixarmos diante do nosso irmão e experimentarmos com confiança o amor, a graça, a fidelidade de Deus que vem auxílio das nossas vidas e do nosso coração. E quando nós olhamos para esta atitude do Cristo, nos convida também a refletirmos dentro da nossa vida como que nós estamos nos comportando diante do nosso irmão, diante das pessoas que nós nos relacionamos, diante das pessoas que nós convivemos. Hoje também nós temos uma graça muito grande de olharmos para a instituição do sacerdócio católico. Nós sabemos que Jesus, ao instituir o sacerdócio católico, ele deixa a sua presença viva, real, no seio da comunidade. Então hoje vamos agradecer a Deus por tantos padres que nós conhecemos, por aqueles padres que marcaram a nossa vida, por aquele sacerdote que esteve do nosso lado no momento que a gente precisava, aquele que ministrou na nossa vida os sacramentos, aquele que nos abençoou, aquele que perdoou os nossos pecados, e nós vamos vendo que o sacerdócio católico é a continuação da missão do Cristo, e nós temos uma graça muito grande de ter a nossa igreja, de ter a presença do sacerdote, que dá condições para que nós também possamos experimentar a graça de Deus dentro da nossa vida e dentro da nossa história. E também, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados para olhar para a instituição da Eucaristia. Jesus que institui a sua presença no nosso meio. Jesus que se assenta ao redor dos seus discípulos. Jesus que pega o pão, o vinho, e ao pronunciar as mesmas orações que o Padre pronuncia na missa, Jesus dá a nós a condição de nos alimentarmos da sua presença viva, real, no nosso meio e na nossa história. E ao comungarmos o Cristo também nos comunga. E na medida em que nós entramos em comunhão com Cristo, nós vamos vivendo a experiência que esta Quinta-feira Santa nos convida a viver e a aprofundar diante do mistério da graça de Deus que vem auxílio dos nossos corações. E diante de tantas restrições que nós estamos vivendo e passando, nós não podemos deixar com que o desespero, com que as inseguranças tomem conta da nossa vida. Mas esse tempo em que nós estamos vivendo nos convida a uma reflexão profunda como que nós
estamos dando nosso testemunho para o mundo em que nós estamos inseridos e diante das realidades concretas da nossa vida e da nossa história. E ao adentrar dentro desse tríduo pascal, que o nosso coração possa cultivar os sentimentos do Cristo. E ao cultivar o sentimento do Cristo, possamos viver a profundidade do mistério da graça de Deus, que vem em auxílio das nossas fragilidades e que nos convida também para viver esta experiência do amor de Deus. Nós sabemos que a Quinta-feira Santa também, ela termina mostrando para nós Jesus que se dirige para o Horto das Oliveiras e tudo aquilo que vai acontecer com o Cristo. Que nós também hoje possamos tirar um tempo para nos retirarmos diante da graça de Deus, para meditarmos sobre tudo aquilo que nós partilhamos, para viver com profundidade o mistério da graça de Deus e não nos esquecendo, meu irmão, minha irmã, que o nosso tríduo pascal é o nosso retiro anual. São 3 dias que nós nos propomos a intensificar a nossa espiritualidade e a viver com profundidade o mistério do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao auxílio das nossas vidas e do nosso coração. E que o seu coração esteja aberto para viver esse mistério. Que o seu coração esteja disponível em praticar as ações do Cristo e que nós, iluminados pela palavra de Deus, por tudo aquilo que a liturgia nos convida a vivermos nesta Quinta-feira Santa, tenhamos dentro de nós as motivações necessárias para dar passo nesse caminho de conversão. Que a sua quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada, que você possa experimentar esse mistério que o Cristo nos convida a viver dentro da nossa vida e que cada vez mais, iluminados pela palavra de Deus, possamos frutificar este mundo em que nós estamos vivendo, levando esta esperança e cultivando dentro da nossa vida o mandamento do amor, agradecendo a Deus o sacerdócio católico e vivendo com profundidade o mistério central da nossa fé, que é a Eucaristia. E ao viver tudo isso, possamos transformar em ações concretas na nossa vida e na nossa história. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição.